Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindo, vamos dar aquela aquecida no coração, a gente dá uma esfrega a mão, parece que aquece, né, o nosso coração. Aí no coração aqui, isso aqui é uma instituição aqui de Braga, né, que fala sobre a inclusão do autismo, muito legal, que eles fazem um trabalho fantástico aqui. Acho que eles não têm Instagram, mas tem Facebook, depois dá uma olhadinha, ela chama AIA Braga, bem legal a instituição. E vamos continuar nossa maratona aqui de Jesus, né? Que a gente tem feito essa maratona de lives fantásticas aqui. E ontem foi muito legal, né? Ontem foi Marta. Marta é muito fácil de falar, é muito fácil de viver, porque é quase que um mantra, assim, né? Então, se eu não assistiu, acho que vale muito a pena assistir a live de ontem, que fala do Marta, e como aquilo me ajuda, né? E como aquilo facilita e clarifica muita coisa pra gente, assim, né? De focar no que é o mais importante. Então, e aí eu tenho feito várias leituras aí de temas fáceis, né? De temas que eu gosto muito. E hoje eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Hoje eu vou sair da zona de conforto. Hoje eu vou ler um trecho que me incomoda um pouco na Bíblia. Aliás, tem vários trechos várias passagens, vários versículos que eu tenho uma dificuldade, né? Eu tenho que confessar assim que eu às vezes eu não consigo entender ou acho estranho mesmo, né? Sei lá, vou te dar uns exemplos. Tem uma que uma estrangeira pede para Jesus um milagre e ele fala, não, eu vim aqui para os meus filhos, e dá uma testada, né, na fé dela. Não é isso que a gente vai ler hoje, mas... E aí ele fala, se eu der comida para os cachorrinhos, meus filhos vão ficar sem comida. E ela fala, não, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Aí Jesus fala, sua fé te salvou. Acho legal, acho meio estranho, mas é um tema legal. Tem um outro que me incomoda bastante também, aquilo me incomoda bastante também, mas outro dia a gente pode estudar mais sobre isso, eu preciso depurar um pouco mais. Uma outra passagem também que me incomodava muito quando eu era pequeno, mas muito mesmo, é dos trabalhadores da última hora. Lembra aquela que o dono da terra contrata lá as pessoas para trabalhar na vinha, se eu não me engano, e paga lá, e contrata e combina com eles para pagar lá 1 denário. Aí chega meio-dia, ele sai, contrata mais gente e paga 1 denário. Aí chega 3 horas da tarde, ele sai, contrata mais gente e paga 1 denário. E chega uma última hora, 5 horas, contrata, e na hora de receber as pessoas se acham injustas, tal. Então, tem algumas passagens que são mais polêmicas, assim, e acho que a gente pode trazer aqui pra gente depurar, assim, pra gente conversar também, não só falar das coisas fáceis, não só falar das Marta. Marta é uma delícia, né? E hoje eu trouxe uma que também sempre me incomodou, sempre, que é uma que Jesus fala, e ele fala em vários evangelhos isso. Quem quer me seguir, larga todo mundo, larga o pai, larga a mãe, larga os filhos, pega a sua cruz e me siga. E aqui, isso pra mim sempre foi muito difícil, sabe? Porque eu sempre falei, largar minha família, largar todo mundo, né? Como é que funciona isso? Cara, não fecha a conta, né? Cara, cadê aquele Jesus do amor, né? E outro dia eu estava lendo ali um artigo falando sobre traduções da Bíblia, né? Muito legal, da língua original, depois quando ela foi traduzida para o grego, depois do grego para o latim, depois do latim para as línguas hoje, português, inglês, alemão, sei lá. Alguns vícios de linguagem, algumas palavras com conotação, e aí dá para entender algumas partes que parecem polêmicas, né? Até o próprio amor, existem 3 tipos de amor, né? Então, mas fica para uma outra live. Hoje nós vamos falar sobre Lucas, sobre essa passagem que ele fala, você quer me seguir? Larga tudo, abandona tudo e me siga. Então, vou ler aqui para vocês. Nós estamos aqui falando... aliás, a gente tem lido bastante Lucas essa semana, a gente leu, acho que tudo Lucas. Lucas 14, de 20... são 3 versículos, é bem pequenininho, 25, 26 e 27. No Lucas 14. E o título da leitura de hoje é Para ser discípulo de Jesus. Aí vamos lá, começando 14, versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse, se alguém vem a mim e não dá... olha, essa tradução já está melhor já. Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim que ao seu pai, à sua mãe, à sua mulher, aos seus filhos, aos seus irmãos, às suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Vou ler de novo, tá? Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim, né, mais a Jesus,
do que preferência ao seu pai, à sua mãe, à sua mulher, aos seus filhos, aos seus irmãos, às suas irmãs e até mesmo à própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Que legal, porque essa Bíblia já facilitou um pouco a vida, porque as que eu tinha, que eu lembrava no passado dessa história, era de você renunciar ao pai, renunciar à mãe, renunciar aos filhos para seguir Jesus. E o trecho que eu li de traduções falava exatamente isso. Aqui ele fala de preferência, no trecho fala de prioridade, né? Que a gente tem que priorizar, não renunciar. E isso muda todo o quadro, né? Muda todo o cenário. Quando eu priorizo, né, Jesus numa relação minha com a minha esposa, a relação fica melhor. Eu não abandono ela, eu não renuncio, né? A minha relação com ela, quando eu priorizo Jesus numa relação minha com meus pais, ou com os meus filhos, né, ou com meus irmãos, ou com meus amigos, ou no trabalho, a vida fica mais leve, a vida fica melhor, porque eu coloco Jesus dentro de um relacionamento. Eu não saio desse relacionamento e vou seguir Jesus. Não, eu trago Jesus e priorizo Jesus dentro do relacionamento, né? E aí isso muda tudo. Aí, não sei se vocês lembram, quem assistiu, quem não assistiu, quando a gente falou do milagre que multiplicou água em vinho, né? E a gente discutiu bastante sobre isso, e um dos motivos, assim, por que Jesus multiplicou a água em vinho naquele casamento especificamente, lá em Canaã, nas bodas de Canaã, né? Por que não em todos, não em Zô, não? Porque ele estava nessa festa, né? Ele foi convidado, ele estava lá dentro, ele estava nesse casamento, né? Então, quando está Jesus e a gente prioriza ele dentro dos nossos relacionamentos, isso acontece. Eu não preciso renunciar. Eu só preciso trazer Jesus na minha relação com a minha filha, sabe? Minha relação com a Maria Fernanda, minha filha, ou com a Maria Luísa, né? Ou com a Bia, ou com meus vizinhos, ou com o pessoal do trabalho, ou quando a gente coloca Jesus e eu priorizo isso, é muito legal. Só que o que é o mais importante, assim, que eu bato muito na tecla da religiosidade, que eu tenho um pouco até de medo disso, né? Não é o Jesus da religião, né? Não é aquele Jesus que às vezes passam pra gente. É o Jesus fruto, é o Jesus que está na Bíblia, é o que Jesus fez, né? É o que Jesus, as atitudes de Jesus, se a gente alimentar nossos relacionamentos com essas atitudes, ela melhora. E quais foram as atitudes? Se a gente pegar, né, Jesus foi tudo, né? Foi tudo de bom, mas eu vou pegar aqui algumas características que eu gosto. Por exemplo, Jesus era uma pessoa extremamente abundante, né? Quando ele faz os milagres, não tinha assim escassez, fome. Ele não colocava os jejuns dele, os discípulos dele para ficar jejuando, ficarem de joelho, né? Ele era extremamente abundante. Quando ele faz, sei lá, a multiplicação dos pães, gente, é pão para todo mundo e ainda sobra, né? Muito legal essa parte da sobra. Da sobra eles recolhem 12 sacos com todos os pães que sobram, pães e peixes, né? Então ele fala assim, não, já que essa multidão está toda aqui, vamos aproveitar e vamos colocá-los em jejum para eles sofrerem, para eles... Não, cara, comida para todo mundo e à vontade e ainda com sobras, né? É muito legal. Então, se a gente trouxer essa abundância, se a gente tirar a escassez dos nossos relacionamentos, filho, esposa, mãe, amigo, trabalho, tudo, né? Melhora bastante. Os outros milagres também, tem aqui da pesca lá, que ele pede para jogar a rede lá e quase arrebenta a rede de tanto peixe, né? Quase que o barco afunda com tanto peixe. Então, é muita abundância, né? Então, Jesus ele fala sobre isso e ele faz isso. A própria transformação da água em vinho, não sei se vocês lembram ou não, ele manda encher 6 talhas de 100 litros, ele não faz um pouquinho, então, gente, o pessoal já está bêbado, vamos só finalizar. Não, vinho, talhas de água, caixas d'água, né, pra gente, e virou tudo vinho, e vinho do bom, né, assim, né, na melhor qualidade e na maior quantidade. Então, é muito legal quando a gente traz essas características de Jesus
para o nosso relacionamento, né? Outra coisa que eu vejo muito assim, ó, Jesus era extremamente sinestésico, ele encostava nas pessoas para fazer o milagre, ele tocava no olho, ele tocava no ouvido, ele abraçava, ele impunha as mãos, ele ia lá dava a mão para a menina que estava doente. Ele é extremamente sinestésico, né? Ele encosta, ele tem essa coisa do tato, e cada vez menos a gente faz isso, cada vez menos a gente dá as mãos para tudo, para andar na rua, para orar, para pegar no colo, abraços, né? A gente está vivendo uma sociedade que eu vejo que cada vez está ficando mais fria, está ficando mais de likes, de curtição, de não sei o quê. E o sinestésico, né? E se a gente for imitar Jesus, Jesus era muito sinestésico, né? Nas relações, ele estava sempre encostando nas pessoas. Uma outra, né, a gente trazer, né, se a gente priorizar Jesus nas relações, algumas características. Daqui, gente, a gente podia ficar, sei lá, um tempão falando aqui de características de Jesus, mas Jesus ele era muito fiel, né? Ele era muito fiel ao Pai, né? Então, ele nunca desviou do caminho. Então, ele falava e fazia, e ele era sempre o que ele veio para fazer. Deve ter tido vontade. Então, ele sempre foi muito fiel ao Pai. Então, isso no relacionamento, né? Qualquer relacionamento, né? Filho, trabalho, né? A fidelidade é muito bacana. E uma outra coisa que ele sempre foi, que é muito difícil de ser, que ele foi muito verdadeiro, sempre, né? Ele sempre falou a verdade. Até quando ele estava sendo interrogado lá antes de morrer, até que muitas vezes ele ficou quieto, né? Mas ele nunca mentiu. Ele sempre falou muito a verdade. Uma outra característica que eu acho que a gente tem que trazer demais pra gente, assim, ó, Jesus era muito inteligente, né? Quando a gente vê as conversas, assim, as respostas, que ele sempre questionava muito, né? Quando colocavam ele... Cara, tem várias situações, né? Para quem você acha que eu devo pagar esse tributo a Roma? Porque os judeus em Roma viviam estremecidos, porque Roma dominava ali o povo e eles se achavam... E ele tá, não, o que está escrito na moeda? Né? Manda uma pergunta. Tava lá o, né, sei lá, o imperador lá, romano, César. Falei, então, César quer de César. Quando chegam para ele com a mulher que foi pega em adultério, falou, olha, o Moisés disse que a gente tem que apedrejar, não sei o que, e aí, vamos apedrejar ou não vamos? Cara, a inteligência emocional também era muito legal. O que ele falou? Cara, ok, ele não desfez a lei de Moisés, ele falou, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, essa inteligência, se a gente trouxer de novo para os nossos relacionamentos, a gente não tem que abandonar, né? Se eu trouxer todas essas características, né? Sinestesia, fidelidade, abundância, né? A inteligência, ele não tinha preconceito nenhum. Ele comia com os cobradores de impostos, tem a história de Zaqueu lá, que também ele foi na casa dele, com prostitutas, com todo mundo que era ruim na época, né? Até ele ressuscitou, chegou a ressuscitar, ele curou a filha de um romano também. Então ele não tinha preconceito nenhum. Ele estava com todos, né? E uma característica que é apaixonante, assim, e que acho que isso, se a gente trouxesse esse Jesus, as características de Jesus para os nossos relacionamentos, é que ele falava e fazia, né? Não tem nada que ele falou ou que ele só pregou e não, devemos ser bons, devemos perdoar. Ele perdoou todo mundo, né? Olha que louco, né? Ele fala sempre do perdão, do amor. Ele estava ferrado, ele estava sendo crucificado, ele estava indo para o Calvário, ele estava sendo injustiçado. Cara, e aí o que ele fala? Fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Então, ele faz o que ele fala. É demais isso. E tem muitas outras características, né? Por exemplo, ele era muito estudioso, né? Então ele sabia todas as escrituras, né? Toda vez que ele ia pregar, ele era consultado. Até o próprio diabo, quando levou ele para tentar em vários lugares, ele respondia tudo com escrituras, né? Mas na escritura está escrito isso. Ele falou, mas está escrito isso também, né? Então ele era estudioso, era inteligente. Então o nosso e tinha uma fé, né? Uma fé assim, ele era o próprio Deus, mas eu lembro quando ele manda os discípulos lá saírem pelo mundo de dois em dois, ele falou, cara, não leva nada, não leva dinheiro, água, comida. Ele tinha, né, ele mostrava
essa fé e as coisas aconteciam. E ele falou: se você chegar num lugar e não for bem recebido, beleza, vira as costas, sacolhe a areia para não trazer areia e tá tudo bem, né? Não é, vai ter tudo lindo, maravilhoso. Não, vai ter perrengue pelo caminho. Só que se tiver perrengue, você faz isso, ó. Chegou lá, fala: a paz esteja com vocês. Se não tiver paz, não tem problema, a paz volta para você, você vira as costas e sai. Se for um lugar de paz, você fica lá, janta, almoça, come, né? Então, ele era um professor, assim, e tinha muita fé, né? Então, era muito bacana. A ideia, então, é que a gente realmente não abandone a família para seguir Jesus, não abandone o matrimônio para seguir Jesus, não abandone o trabalho para seguir Jesus, mas não. Prioriza Jesus em todos esses relacionamentos, né? Então, isso faz a gente melhorar demais. E essa é a passagem de hoje. Era uma passagem que para mim era crítica, mas agora olhando, e olha que essa Bíblia já fala de, não fala de priorizar, mas fala de preferência. Então, acho que já tá umas traduções mais fiéis, assim, né? Então, eu achava estranho Jesus mandar eu abandonar meus filhos. E ele não quer, não. Pelo contrário, é trazer Jesus para isso. Então, gente, eu tô adorando, né, a gente conversar, nossa super maratona aqui de Jesus, e eu tô cada vez mais convicto que a leitura da palavra e esse debate, essa discussão, para mim ela é igual banho, sabe? Não adianta eu tomar banho um dia só e falar: nossa, agora eu tô limpo para a vida toda. Cara, é banho, é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E acho que é muito assim realmente com esse nosso relacionamento com Jesus. Seja lendo, seja orando, meditando, imitando, fazendo bem, acompanhando canais aí que divulgam bem a palavra. Então, vamos seguir essa linha assim, cara. É banho todo dia e palavra todo dia, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã, até sexta-feira. Fique com Deus.